Uh, boa noite a todos. Então, eu vou pedir aqui permissão para eu partilhar os meus slides, pode ser? Então, nós temos estado a olhar para esta expressão, não é? A história da redenção, de facto, é nós percebemos quem é o nosso Deus, que nos criou, e o amor do Senhor por nós também, como é que nós podemos usar a Bíblia como um todo para partilharmos esta mensagem do amor de Deus. Pedro, quando eu puder partilhar, diz-me. Eu penso que já te colocaram, mas é a Ruth que está com isso. Ok. Então já vimos, e é bom, para mim é bem vantajoso começarmos logo do início, estabelecermos os conceitos que a Bíblia dá acerca de Deus e de nós próprios. Deus, Ele sim é o Criador, nós somos criaturas, criou-nos à sua imagem, então somos criados à imagem e semelhança de Deus, e este Deus que nos ama também nos deu capacidades, somos capacitados pelo Senhor, portanto somos também como que mordomos, gestores daquilo que o Senhor nos tem concedido, mas o pecado afetou-nos grandemente, separou-nos de Deus. Mesmo assim nós vemos que este Deus Criador vem atrás de nós, seres humanos, procura-nos e foi dando promessas. Temos Gênesis 3,15, que o Senhor, temos ali uma primeira promessa de que um descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Depois temos mais à frente, com 12,3, que na descendência de Abraão todas as famílias da terra irão ser abençoadas. Depois vemos o conceito de reino, por exemplo, com David e as promessas que acerca de um reino de Deus eterno, com um rei eterno também. Então chegámos aqui ao Novo Testamento, em que vimos a linhagem de Jesus, o início de Mateus, que vai precisamente ligar Jesus com este conceito de rei eterno, sendo ele um descendente de Davi, mas também o conceito de bênção para todas as famílias da terra, ligando então Jesus com Abraão. Depois tivemos a olhar para o Evangelho de João, o prólogo do Evangelho, bastante importante, e também vimos, eu penso que é um capítulo bem conhecido de nós, o capítulo 3 de João, que conta a história de Nicodemos, em que Jesus usa a expressão de nascer de novo, e vimos que isso é uma ação não apenas humana, mas algo que acontece no ser humano da vontade de Deus. Então também um nascer de cima, um nascer do alto, digamos assim. Hoje eu queria que nós pensássemos um pouco neste conceito do amor de Deus, porque na nossa sociedade é um tema bastante popular, não é? Dizermos que Deus é amor, dizermos que Deus ama, traz uma série de conceitos, e é importante nós também percebermos esta ideia de amor de Deus, como é que ela está transmitida nas Escrituras. E algumas formas como a Bíblia trata este conceito de amor de Deus. Primeiro, nós temos uma noção de amor de Deus dentro das próprias pessoas da Trindade. Portanto, queremos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e alguns textos da Bíblia que nos mostram que há relacionamentos de amor dentro das pessoas da própria Trindade. Por exemplo, nós temos em João 3,35, em que Jesus diz que o Pai ama o Filho. Então há um relacionamento de amor entre pai e filho. Então podemos pensar neste sentido de amor de Deus, o amor do Pai para com o Filho, e também em 14,31 do mesmo Evangelho nós lemos que o Filho ama o Pai. Então há um relacionamento de amor dentro das pessoas da Trindade. Há quem usa a palavra um amor intratrinitário, é uma palavra complicada que os homens inventam para expressar coisas, mas de facto podemos pensar num conceito de amor de Deus que as Escrituras mostram, um conceito de amor de Deus que existe dentro do próprio Deus, portanto, um relacionamento, um Deus relacional, e esse Deus existe, há relacionamentos de amor dentro das pessoas da Trindade. Desculpa. Sim? Amplia os teus slides, nós não estamos a ver a forma de edição.
Ok, eu não sei o que se passa, há pouco eu tive uma aula e isto ficou também tudo descomandado, há coisas que me aparecem aqui e não deviam aparecer, eu vou tentar só um pouquinho. Deixa eu Carrega no ver. reproduzir. É que eu acho que eu estou aqui como anfitrião e apareceu-me agora uma janela para admitir pessoas. Podes-me dizer como vês agora os slides? Em forma de edição. Em forma de edição? Ok, agora? Agora está bem. Ok, obrigado. Espera aí, entretanto, deixa-me ver se assim fica bem. Consegues? Continuas a ver bem, certo? Sim. Ok, obrigado. Obrigado. Então, uma forma nós podemos pensar neste conceito de amor de Deus. Uma outra forma que a Bíblia fala, quando nós podemos falar de amor de Deus, é um conceito mais geral, é o amor de Deus sobre a criação. E nesse sentido nós já podemos diferenciar quando dizemos o amor de Deus, e pensamos no amor do Pai para com o Filho, o amor do Filho para com o Pai, ou quando nós pensamos no amor de Deus, num sentido do cuidado que Deus tem sobre toda a criação. Tem aqui um texto, por exemplo, em Mateus 5,44, em que somos exortados a orarmos por aqueles que nos perseguem. Porquê? Para que nos tornemos filhos do nosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Então, esta é uma outra forma que a Bíblia fala e expressa o amor de Deus. E, obviamente, nós temos que ter alguma diferenciação se pensarmos no amor do Pai para com o Filho, ou se estamos a dizer o amor que Deus tem para com toda a humanidade, para com pessoas injustas, e ainda assim Deus providencia o sol, por exemplo, que é necessário à vida. Então, digamos que neste sentido é um amor amoral, não imoral, ok? Amoral, que não está como que condicionado àquilo que os homens fazem, ainda assim Deus mostra a sua graça, a sua bondade, o seu amor para com os homens. Existe também um conceito de amor de Deus num sentido moral. Por exemplo, em Ezequiel lemos que o Senhor questiona se ele próprio terá prazer na morte do perverso. E obviamente a resposta é não. E Deus pergunta de novo: não desejo eu antes que ele se converta dos seus maus caminhos e viva? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Então, notem, Deus está a falar sobre que tipo de pessoa? O perverso, aquele que é mau. Deus tem prazer na morte dele. É interessante que aqui na voz do profeta, Deus diz: não, eu não tenho prazer na morte de ninguém. O homem é perverso? Sim, mas Deus ainda assim ama esse homem perverso? Sim, ama. Há uma forma que o Senhor expressa o seu amor para com o ser humano. Mas também a Bíblia fala no amor de Deus, desculpem, ainda aqui num sentido seletivo. Por exemplo, creio que nos é conhecido este texto em Malaquias, que reporta a narrativa de Gênesis, em que o Senhor diz assim a Israel: eu vos tenho amado, diz o Senhor. E depois faz uma pergunta: não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Então aqui, quando falamos num conceito de amor de Deus, agora está a referir-se a um amor seletivo. Deus escolheu, de alguma forma, Jacó, como alguém que queria vir a esta nação de Israel, que Deus disse que iria ser o seu povo. E, por fim, também temos um outro conceito no sentido condicional, ou seja, Deus entra em aliança com o seu povo e há relacionamento de amor, mas há algumas condições. Por exemplo, na carta de Judas, mesmo no fim do Novo Testamento,
Judas escreve desta forma: guardai-vos no amor de Deus. Ou seja, como que há nós que somos dele, nós que estamos abrangidos dentro deste conceito de nova aliança, pela fé em Cristo Jesus, somos exortados a guardarmos-nos no amor de Deus. E também no Antigo Testamento, o Senhor diz que faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Ora, porque eu trouxe estas várias formas de que a Escritura fala do amor de Deus? Porque por vezes nós podemos cair no erro de pegar num destes conceitos, isolá-lo do contexto em que estamos a falar ou em que ele está inserido nas Escrituras e distorcermos a ideia de amor de Deus. Sobretudo quando vivemos numa sociedade que tem um conceito de amor muito diferente daquilo que nós encontramos nas Escrituras. Quando nós dizemos eu amo alguém, onde notar que isso também tem vários contextos. Eu posso estar a falar de um amor conjugal, posso estar a falar num sentido de amor, relação pai-filho, ou posso estar a falar num sentido de amigos, e até temos expressões de pessoas que amam a comida ou amam os gatos, e não podemos tirar a conclusão que quando diz que ama pizza, está a querer a mesma coisa que diz quando a esposa diz que eu amo o meu marido. Portanto, apesar da palavra ser a mesma, o contexto não tem o mesmo significado. Da mesma forma, quando falamos no amor de Deus, nós devemos perceber com quem estamos a falar, como é que esta ideia está a ser compreendida, com quem nós anunciamos o Evangelho, e sim, Deus é amor, há vários contextos nas Escrituras, e nós ao comunicarmos o Evangelho devemos ter este cuidado para contextualizar esta ideia de Deus ser amor. Isto porquê? Porque, continuando o texto que deixámos a semana passada, de João 3, em que o Senhor falou com Nicodemos, nós agora temos a continuação, e o texto não é muito grande, eu pus aqui, vou ler, e então talvez aqui já é João a fazer a sua conclusão, ou talvez ainda palavras de Jesus, e lemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, este texto fala do amor de Deus, mas notem que simultaneamente fala que quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado. Ou seja, não podemos ter uma conversa com alguém e falar do amor de Deus num sentido frouxo, o amor de Deus num sentido em que todos os interesses que aquela pessoa tem irão ser satisfeitos porque Deus a ama. Temos que contextualizar este conceito de que Deus nos ama. E então, alguns pontos, 4 pontos importantes que nós temos aqui neste texto, que é bem conhecido. Eu creio que vocês quase todos podem dizer de cor este texto de João 3,16. Talvez é daquelas coisas, os versículos que se ensina mais nas classes dominicais, em crianças ou algo assim, mas de facto ele tem uma estrutura bastante interessante que nos pode ajudar a falar ou a expressar este amor de Deus. A primeira coisa que nós temos ali, então, neste texto é Deus amou o mundo de tal maneira. O contexto que nós temos estado a ver é precisamente o Evangelho de João. E o que é que significa aqui este contexto de Deus amou o mundo? Nós podemos pensar de várias maneiras e devagar sobre esta questão de Deus amar o mundo, mas
Desculpem, acho que isto passou-me um slide à frente, mas em João, capítulo 1, versículo 10, no prólogo que nós estivemos a ler, nós lemos o seguinte: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. É interessante o uso da palavra mundo que João faz aqui. E notamos a última linha: o mundo não o conheceu. Aqui não está a falar do planeta Terra ou de um sistema político ou qualquer outro sistema, mas é interessante nós percebermos aqui o contexto de mundo neste versículo 10 de João. Também, o que nós lemos agora, o capítulo 3, no versículo 19, o julgamento é este: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, quando falamos que Deus nos ama, devemos pensar: Deus ama-nos, isto significa o quê? Certamente vocês já estiveram em conversas com pessoas, talvez em momentos difíceis da vida de alguém, e devem ter ouvido alguma pessoa dizer: é tão bonzinho, não merecia que isto acontecesse. E por vezes nós temos ideia de que determinada pessoa é tão carinhosa, é tão boa, ou faz uma coisa tão bem feita, ou é tão necessária para alguém, que só por causa disso, então, Deus vai amar aquela pessoa ou aquela pessoa vai fazer alguma coisa tão boa que vai atrair o amor de Deus sobre ela. O que o texto diz aqui não é isso. É sim dizer que Deus ama este ser humano, criado lá em Gênesis 1, afetado pela queda em Gênesis 3, e ainda assim Deus ama esta sua criação que somos nós, pessoas afetadas pelo pecado. Não é por causa de alguém ter um bom emprego, ou por causa de alguém ser extremamente simpático ou responsável, que vai validar esta afirmação: Deus amou o mundo de tal maneira. O conceito de que Deus amou o mundo aqui é o que temos em João 1,10 e 3,19. Pessoas que praticam o mal, pessoas que estão afetadas pelo pecado, pessoas alienadas de Deus. Outra ideia bastante importante que temos aqui neste versículo, podemos pensar na medida do amor de Deus. E João 3, João, quando escreve aqui no versículo 16, ele diz: amou o mundo de tal maneira, ou seja, podemos pensar numa questão de medida, de tamanho, de intensidade, e realmente traduz-se numa única palavra, que é em Cristo Jesus. O amor de Deus, a medida do amor de Deus para com este mundo é Cristo. Nós vivemos numa sociedade de consumo. E por vezes pessoas buscam a Deus por causa de várias necessidades que têm. E não é só na nossa sociedade. Hão de notar que nas narrativas dos evangelhos, muitas pessoas buscavam a Jesus por causa da multiplicação dos pães, buscavam a Jesus porque ele poderia curá-las, buscavam a Jesus por causa de vários problemas. No entanto, na questão da multiplicação dos pães, por exemplo, o Senhor Jesus, sim, deu pão, mas depois ele afirma que ele é o pão da vida. E este é um conceito bastante importante. Deus amou o mundo que deu Jesus. Deus não amou o mundo a ponto, por exemplo, de conceder pão a quem não tem pão. A expressão de amor de Deus não é essa, é na pessoa de Jesus. Porquê? Porque há um propósito no amor de Deus. O amor de Deus que nós falamos, que esta mensagem da redenção tem, não é um amor de Deus vago, não é um amor que Deus tem para servir o homem nas várias necessidades que ele precisa ou pensa que precisa. O conceito de amor de Deus na Escritura, em especial aqui em João, tem um propósito. E Deus tem esta compaixão para com as pessoas. Ele via as multidões,
Jesus compadeceu-se delas. Em relação às crianças, Jesus também manifestou essa mesma compaixão, mas o propósito é para vida. A questão é que as pessoas não têm vida. E nós já vimos isso ali no prólogo de João, que concorda com aquilo que aconteceu em Gênesis 3. O que foi dito foi: no dia em que comeres do fruto daquela árvore, certamente morrerás. E é difícil para nós, por vezes, assimilarmos o conceito de vida que as Escrituras têm. Nós vemos alguém bem vestido, com um belo carro, a ir para férias e dizemos que boa vida, não é? E esta ideia, ela fica muito impregnada na nossa mente. Às vezes quase que até temos inveja da vida boa que os outros têm. Mas num conceito que nós temos aqui, Cristo é vida. Como João diz num outro lugar, quem tem o Filho tem a vida. Então, esta ideia de que o homem está separado de Deus, de que a vida de Deus não está no homem, o homem está alienado e precisa de vida, é extremamente importante. E João escreve isso aqui no seu Evangelho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que o homem tenha vida eterna. Ou, noutro lugar, em João 10:10, em que Jesus afirma: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, é este o conceito, é o propósito. Ou seja, o amor de Deus, ao entregar Jesus, é para que o ser humano tenha vida. A vida que perdeu lá atrás, no Gênesis, quando deixou de ter acesso à árvore da vida. Agora, isso pode ser recuperado como? Em Cristo Jesus. E nele nós temos vida, nova vida, encontramos essa vida. Como é que essa vida acontece? Como é que ela se obtém? Por meio da fé. E neste mesmo versículo tem aquela expressão: para que o que nele crê. Não é por causa de eu ser simpático, de ter boas ações, por ser extremamente religioso ou qualquer outra situação, é por meio da fé. O que eu tenho que crer em Cristo Jesus. De novo, notem a ilustração que já tinha sido dada antes pelo próprio Senhor Jesus acerca da tal serpente levantada no deserto. As pessoas estavam a morrer porque tinham sido picadas por serpentes venenosas. E o que é que elas precisavam? Precisavam de viver. E o que é que elas tinham que fazer? Era algum remédio que tinham que tomar, possivelmente nos nossos dias. Uma solução seria essa, ou ter um extrator de veneno, alguma coisa, mas ali o que foi feito foi terem que olhar e crerem que através de um ato simples, de olhar em obediência ao que Deus disse, que vida iria ser proporcionada a essas pessoas. Notem que este princípio de fé, ele vem vindo a transcorrer ao longo das páginas do Antigo Testamento. Abraão é justificado como? Pela fé. Porquê? O Senhor disse-lhe que a sua descendência, apesar de ele não ter filhos, iriam ser como as estrelas do céu. E Abraão creu, acreditou naquilo que Deus disse. Algo simples. E isso foi-lhe atribuído como justiça. No deserto é colocado uma serpente numa haste e é dito: quem olhar para ela viverá. Alguém podia questionar, mas só isso? Isso não resultar. Moisés, nós precisamos é de um medicamento. Nós precisamos é que alguém venha cá e tire o veneno. E podia haver não sei quantas teorias. Mas o facto, porque Deus estipulou que seria daquela forma que o povo poderia ter vida, que vida aconteceu ali no deserto. Agora, em Cristo Jesus, Deus manifesta o seu amor, não para que eu tenha um melhor emprego ou uma melhor qualidade de vida em alguma das dimensões, mas para que eu tenha esta vida em abundância que Deus quer dar. Essa medida de amor é Cristo. É para eu ter vida e como isso é alcançado por meio da fé. Então, neste caso, convidar alguém a olhar e confiar em Cristo Jesus. Crer que através de Cristo, porque Deus decidiu, não sou eu que decido, não é por causa da minha boa vontade ou das minhas boas ações, mas porque Deus disse: eu posso ter salvação, vida eterna, perdão em Cristo Jesus, e isso pela fé.
Notem que aqui os conceitos de Deus Criador, soberano, que decide as coisas, que dá ordens, está preenchido. O homem como criação de Deus, como criatura de Deus, subordinado, esse conceito está aqui também presente, que o homem está alienado de Deus por causa da queda, afetado, fora da presença de Deus, fora da vida de Deus, digamos assim, está também presente. Que a mensagem de Deus é para abençoar todas as famílias da terra, está também presente. Aqui não diz para que alguém específico, mas para que todo aquele que nele crê. Então, isto, tendo a vida eterna, será também igualmente um sinónimo de passar a fazer parte deste conceito de reino de Deus, sendo ele o soberano que concede então vida àqueles que colocam a sua fé em Cristo Jesus. E termino aqui. Obrigado, Paulo. Não sei se no bate-papo não existiu nenhuma pergunta, portanto, não sei se alguém quer fazer, entretanto, ligar o microfone e fazer alguma pergunta. Eu tenho uma. Posso? Força. Aquele amor amoral é o amor incondicional? Ok. Eu não sei, essa ideia de amor incondicional, por vezes isso é muito popularizado por causa de umas palavras que surgem no Novo Testamento e fala-se às vezes de vários amores e usa-se uma palavra ágape dizendo que é o amor incondicional de Deus. Pronto, é um pouco de ideias populares porque às vezes surgem assim e às vezes ouço pessoas falar de grego e não sabem grego, mas fica popular e fala-se. A ideia que temos ali é que Deus está a permitir ainda, por causa da sua graça e do seu amor, que pessoas estejam vivas neste mundo. Okay? É um amor que não está a lidar com as pessoas ou a permitir que pessoas vivam só porque elas fazem bem. Há pessoas que moralmente a nossa própria sociedade condena. Okay? Nós temos que perceber aquilo que nós consideramos errado como seres humanos e sociedade e aquilo que Deus considera errado. E há diferenças, não é? Mas estou a falar agora naquilo que a sociedade própria condena e considera errado, e ainda assim Deus não está a vir imediatamente a punir essas pessoas. Portanto, de alguma forma Deus está a mostrar o seu amor e a sua graça. Ou seja, provavelmente amanhã de manhã eu vou acordar e eu vou ter sol, me vai iluminar, por exemplo, ou vou ter chuva e vou usufruir de água para beber. E eu tenho vida nova em Cristo Jesus. Mas um bandido da nossa sociedade ou outra pessoa pior que seja, provavelmente vai acordar também amanhã e vai ter talvez o mesmo sol que eu tenho, ou vai ter a mesma chuva que lhe vai permitir beber a mesma água. E com isto não podemos pensar que Deus está a ser injusto. Ou seja, se Deus a mim dá água para beber, que eu amo e tenho o Espírito Santo, então Deus deveria deixar morrer à sede quem está a ser mau para a criação de Deus. E este raciocínio não nos pode levar a concluir que Deus é injusto. Portanto, nós temos aqui um amor de Deus para com a sua criação que não está a funcionar por causa da sua criação ter uma boa moral ou ter uma péssima moral. Deus criou o homem e ele ama-o. Apesar das pessoas, como vimos ali em João, ele veio para o mundo não recebeu, as suas obras são más. Ainda assim, Deus manifesta o seu amor a estes homens em coisas concretas que eles podem viver. Quando digo aqui homens, inclui mulheres. Portanto, este é um conceito de amor amoral de Deus. Mas não podemos dizer que o amor todo de Deus se resume a isto. Ok? Porque há também amor condicional de Deus. Daí que nós temos que ter cuidado com as palavras que nós usamos e o contexto em que elas são usadas.
Eu não queria tomar mais tempo, mas se me derem tempo, há uma ilustração que eu costumo usar para definirmos palavras e conceitos, e se depois houver tempo eu posso usar isso. Não sei se mais alguém quer lançar alguma pergunta. Não sei se foi respondida, Josué. Sim, sim. Obrigado. Porque depois há Isto aquela... é importante porquê? Desculpa, é importante porquê? Porque nós falamos, olha, Deus ama-te. Sim, mas Deus ama todas as pessoas? Sim, ama todas as pessoas. Deus ama os bandidos. Deus ama os bombistas suicidas. E vamos encontrar pessoas que vão dizer, eles merecem, e vem uma série de coisas. Então é bom nós percebermos como as escrituras abordam estes conceitos de amor e contextualizá-los também conforme a pessoa que nós estamos a falar. Não há necessidade de levantar tempestades onde elas não existem, não é? Mas devemos estar preparados para podermos responder, como Pedro diz no outro lugar, sabiamente a quem questiona da esperança que há em nós. Eu não sei se ficou na dúvida ou se a pergunta também tinha esse caráter, que é, nós falamos agora relativamente à parte do amor, mas depois temos a parte da justiça, é que vai chegar a uma altura em que basicamente quase como esse amor termina e é aplicado a justiça. A pergunta incondicional no sentido de uma forma eterna, leva realmente em que haja depois uma altura em que é aplicada essa justiça. Eu não sei se a pergunta também caía um bocado sobre isso. Talvez o Josué possa explicar se era isso ou não. Podes repetir, formular melhor a pergunta, se faz favor? Eu quando percebi do incondicional, era de uma forma quase eterna, e nós verificamos que realmente ele manifesta esse amor, mas também ele vai chegar a uma altura em que vai ser aplicada a respectiva justiça e nós temos que prestar contas daquilo que realmente fizermos, e vai ser, ou seja, parece que há um término do respectivo amor e depois é aplicada a respectiva justiça, ou seja, o timing para esse amor tem não de forma incondicional, mas tem algumas condições que é aplicada à justiça. Eu não sei se isso estava aqui vincado na pergunta. Na pergunta que eu fiz? Sim. Não estava, Okay. não estava. Eu peço desculpa, irmão Pedro, mas eu não concordo que o amor alguma vez acabe, porque do mesmo modo que um pai ou uma mãe se irrita com o filho e exerce sobre ele a justiça, portanto, dá 2 palmadas, não deixa de o amar. O amor de Deus não termina nunca em nenhuma circunstância, mesmo quando exerce a justiça, na minha opinião. Não sei se mais alguma pergunta ou... Portanto, relativamente mesmo a esta situação, só para terminarmos um pouco este assunto, o que eu estava a tentar era relativamente ao amor incondicional, quando nós sabemos que vai chegar a uma altura em que vai ser aplicada, esse período da graça termina. Portanto, era isso que estava realmente a indicar, porque quando nós falamos dos bandidos, das pessoas, chega a uma altura em que isto vai ter que terminar. Portanto, há uma altura em que de certa maneira, este período termina e depois é aplicado realmente aí a parte da justiça. Era isso que eu estava aí a falar. Portanto, da mesma maneira que realmente Deus, de certa maneira, amou o seu filho, mas a justiça teve que vir realmente ao de cima, em que ele teve que pagar dessa mesma forma. Portanto, mas se nós pensarmos, vai haver sempre pessoas em que, de certa maneira, mediante a sua idade e serando a sua idade, o tempo terminou, e esse término, quando nós olhamos para os dias de Noé, chegou ali a uma altura em que a porta se fechou, e as pessoas que ficaram lá de fora, apesar realmente de Deus também as poder amar, mas deu-lhes um tempo para que se pudessem arrepender, mas não foi, e então foi aplicada essa justiça. Penso que o Paulo também quer concluir um pouco essa situação. Ok, então, primeiro era um esclarecimento no conceito de incondicional. E condicional não tem tanto a ver com o tempo, mas tem a ver com resposta a alguma coisa. Por exemplo, desculpem, estava agora aqui a ver a Celina, ela ainda estava aqui na minha imagem,
E eu podia dizer o seguinte: eu amo a Celina se ela me fizer doces. Ok, isto seria um amor condicional em que o meu amor para com ela iria depender da ação dela. O que implica que se ela não me fizer os doces, o meu amor por ela deixaria de existir. Okay? Este é o conceito de condicional ou incondicional. Há uma condição, não tem tanto conceito de se prolongar no tempo. Depois também tem a questão de que o amor de Deus amar o homem, não significa necessariamente que chega uma altura em que Deus deixa de amar o homem, mas o facto de Deus trazer castigo ou juízo, aliás, onde notar que no mesmo texto que nós lemos de João 3,16 até ao 19, temos ali o amor de Deus de tal maneira, portanto, uma medida, digamos, tão intensa, revelada, em que Cristo veio ao mundo, e no mesmo texto mais abaixo diz que fala em julgamento, em juízo. E o facto de haver julgamento e juízo não anula amor de Deus. Não podemos pensar que por causa de Deus ser justo, ou que a justiça de Deus anula o amor de Deus. E como que Deus fica a balançar de alguma forma. Agora Deus está num período de amor. Mas se nós tivermos cuidado, o período de amor termina e vem então um período de justiça. Deus deixou de ser amoroso. Deus é justo e Ele é amor. Se calhar para nós somos capazes de ter alguma dificuldade em pensarmos nestas coisas. Porquê? Porque quando nós pensamos no conceito de amor, por vezes a ideia de frouxidão está ali associada. Por exemplo, eu hoje noto no relacionamento de pais-filhos, muitos pais querem dar coisas aos filhos e querem lidar com os filhos de uma maneira que pensam que lhes estão a transmitir amor, porque eles passaram coisas tristes no passado. Então, como que essas crianças agora são super protegidas, são feitas todas as vontades, nada é contrariado. E os pais pensam que ao fazer isso estão a manifestar amor aos seus filhos. Não é propriamente isso que está nas Escrituras acerca do amor de Deus. Não podemos pensar porque Deus me ama, então Ele vai-me perdoar todas as coisas. Vamos ter uma espécie de evangelho de universalismo. No fim, como Deus amou o homem, todos os homens vão ser salvos. No fim, todas as coisas vão ficar bem. Eu sou cristão, eu adoro a Deus através de Cristo, mas alguém tem um conceito budista ou qualquer outro, faz as suas orações e no fim, porque Deus é amor, tudo vai ficar bem. Então, isso são ideias populares que nós encontramos, mas não é isso. Deus é amor no sentido em que Deus criou-nos, okay? E temos que ver ali, nós, sendo criados à imagem e semelhança de Deus, somos sua criação, fomos sim afetados profundamente pelo pecado, não há nenhuma dúvida disso, mas o pecado, digamos, que não é, aliás, Paulo expressa isso em Romanos, o pecado não é suficientemente grande para afastar ou tirar a graça de Deus sobre nós. A graça de Deus está sobre nós, mas isso não implica uma noção de frouxidão da parte do Senhor. Okay? Paulo diz também lá em Romanos que a ira de Deus está sobre todo o pecado, injustiça e impiedade dos homens. E isso não significa que ali em Romanos que o amor de Deus de João 3,16 foi retirado. Os homens são ímpios, são injustos, estão alienados de Deus, estão. Deus continua a amar o mundo, sim, e deu Jesus, sim, a verdade é essa. Agora, ali em João 3,16, notem que o amor que Deus tem e Cristo Jesus é para a vida, é para a salvação. E diz que todo aquele que nele crer é pela fé. Não é apenas dizer Deus existe, eu creio que Deus existe e eu preciso que Deus agora me ajude na dificuldade que eu estou a passar. Este raciocínio não é o que está no contexto de João 3,16. O que está no contexto de João 3,16 é alguém que tem a noção de que há um Deus criador, que eu sou pecador, eu preciso de vida,
E Deus proporcionou vida para mim através da pessoa de Cristo. Eu, crendo nele, eu tenho vida eterna. Ok, penso que já foi esclarecido. Vamos então passar à nossa parte prática. Nós temos ao longo destas 8 aulas sempre desafiado alguns elementos do departamento missionário, portanto obreiros e missionários, para poder compartilhar também como é que de uma forma prática tem feito este plano da redenção, portanto como é que ao longo do seu ministério têm abordado de uma forma prática estas passagens, que experiências e testemunhos. Hoje temos connosco a nossa irmã Ruth Vivas, onde damos aqui as boas-vindas. Ela realmente é uma obreira, está a servir através da Operação Mobilização. Então eu passava a palavra à nossa irmã, em que possa-nos realmente falar um pouco sobre o ministério que tem realizado e também de experiências práticas de que tem feito realmente a este assunto do plano da redenção, mas de uma maneira do seu dia-a-dia, no seu testemunho, da sua prática. Ruth, força. Olá, obrigada por este convite, de poder partilhar o ministério que Deus me deu para desempenhar na OM e também depois vou falar de outras áreas também. Pronto, mas queria começar por dizer que eu comecei a trabalhar na OM em julho de 2020, então foi naquela altura da pandemia e a área onde eu trabalho é a área de comunicação e de marketing. Então, por causa disso, o meu trabalho consiste muito em criar publicações para as redes sociais, para o nosso Instagram, para o nosso Facebook, enviar cartas de oração para os nossos parceiros, fazer a revista da OEM, também preparar o site. Então, tudo aquilo que envolve comunicação é a minha área. E isso implica, então, que eu estou muito tempo ao computador e não tanto cara a cara com as pessoas, quando tenho que falar do plano da redenção. E também como a maior parte dos nossos seguidores nas redes sociais são cristãos, então o meu trabalho consiste mais em motivar os seguidores de Jesus a fazerem missão, onde quer que Deus os chamar, a partilharem este plano da redenção, tanto em Portugal, nos seus trabalhos, na sua vizinhança, entre os seus amigos e também no exterior. Mas nós também não sabemos quem são as pessoas que podem aceder ao nosso site ou ao nosso Instagram, por exemplo. Então, através de publicações com versículos da Bíblia ou com testemunhos de outras pessoas, nós falamos do plano da redenção aos outros. Mas também, com o Ministério da OM, também acabo por estar envolvida com os ministérios de outros colegas meus, nomeadamente posso-vos falar aqui do Ministério em Fátima, em que principalmente nos dias 13 de maio e 13 de outubro, onde milhares e muitas vezes milhões de pessoas se dirigem ao Santuário de Fátima, à procura de Deus. Nesses dias, então, como equipa da OM, somos mobilizados e também o nosso objetivo é mobilizar a Igreja em Portugal a apoiar os peregrinos na busca da verdade, não só através do contacto direto, mas também distribuímos literatura e através dessa literatura muitas vezes outras pessoas vêm-nos contactar a esclarecer dúvidas e a querer saber mais de Jesus. Outro dos ministérios da OM, que também estou muito envolvida, é o Teen Street, que é o Ministério de Adolescentes, que trabalha em parceria com as igrejas locais. E neste caso também não apresento o plano da redenção de uma maneira cara a cara, mas mais uma vez através das redes sociais do Teen Street. E como sabemos, hoje em dia os adolescentes passam tanto tempo nas redes sociais, muitas vezes a ver coisas que não são tão edificantes. Então, através das redes sociais, nós queremos incentivar os adolescentes a quererem ter uma amizade real com Jesus.
E, nomeadamente este ano, o nosso texto base foi o livro de Êxodo, onde vimos como Deus chamou, conhecia e enviou Moisés. E nós sabemos que o livro de Êxodo fala sobre a redenção do povo de Israel. E através deste livro, nós também podemos aprender sobre o nosso Redentor, Jesus, e como ele nos redimiu e de quanto isso custou. Então, pela graça de Deus, também alguns adolescentes que se envolveram com o Teen Street este ano fizeram um compromisso de começar esta caminhada com Jesus. Então, estamos muito gratos a Deus por isso. E para além do ministério que eu desempenho na UEM, também tenho o ministério com a igreja local, que ficou um pouco alterado por causa da situação da pandemia. Ainda estamos a tentar retomar as coisas aos poucos e poucos. Mas se for da vontade de Deus, iremos retomar um dos nossos ministérios, que é as reuniões de senhoras, onde eu estou, é o ministério neste momento na igreja local onde estou mais envolvida, também com o Ministério da Música. Mas no ministério com as reuniões de senhoras, a mensagem da salvação é apresentada através da exposição da palavra àquelas mulheres. E pela graça de Deus também, agora com os 2 cultos já juntos, que nós estávamos a fazer separados por causa das restrições, temos visto que tem vindo mais pessoas e nomeadamente essas pessoas são mulheres. Então, se Deus permitir, poderemos recomeçar estas reuniões e podermos edificar-nos. E por último, Deus tem colocado também na minha vida pessoas, nomeadamente os meus vizinhos, que sabendo que sou cristã, questionam-me sobre as minhas crenças. E isso também acaba por ser uma oportunidade para eu poder falar do plano da redenção, e pedi então que pudessem orar por estes vizinhos, orar por este ministério na OM e orar para que Deus me dê sabedoria em todas as interações, tanto online como em pessoa, para que possa continuar a falar das boas novas àqueles que Ele colocar na minha vida. Obrigado, Ruth. Portanto, fica aqui mais uma obreira em que realmente está a servir ao Senhor a tempo inteiro, para que nós possamos nos lembrar das nossas orações, das nossas contribuições, lembramos do departamento missionário, bem como já os diversos obreiros que já tivemos aqui, a nossa irmã Celina, que já apresentou também, na semana passada tivemos o nosso irmão Jorge Adrião também, com o seu ministério, tivemos o Pedro Lopes e outros tantos que passamos por aqui, portanto, que continuemos a orar por este departamento missionário, por estas pessoas que estão a dedicar-se o teu tempo inteiro realmente isso, e agora relativamente também à Ruth, à OEM e à sua igreja local. Portanto, é muito bom nós podermos compartilhar estes testemunhos desta forma, e iremos continuar até ao final realmente deste estudo. Como habitual, não havendo mais perguntas, eu queria só apenas terminar com oração para depois eventualmente darmos um tempo para alguns anúncios que algum irmão tenha, e também, como habitualmente, nos despedirmos e termos aquele momento realmente de confraternização mais final, apesar das distâncias. Falta-nos aqui aquele cafezinho, aquelas bolachinhas, mas pronto, de qualquer forma vamos então terminar com oração. Eu pedi ao nosso irmão José Água se pudesse nos despedir então com oração. Pode ser, irmão?